Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. Hoje vou falar sobre sistemas de equações, portanto vou fazer aqui 3 problemas para equacionarmos um sistema, para colocarmos em sistema, e trago-vos 3 problemas bastante diferentes, um relacionado com idade, com tempo, passagem do tempo, outro relacionado com preços, ou dinheiro, se quiserem, e o terceiro relacionado com objetos que têm são dentro da mesma categoria, mas que depois têm características um pouco diferentes. Portanto, porque é que eu trago estes 3 exercícios especificamente? Para vos mostrar algumas particularidades ou para vos deixar algumas dicas para conseguirem fazer ou para se lembrarem e não se enganarem a fazer a colocarem o enunciado do sistema, ok? Vamos aqui ao primeiro, diz assim: a soma da minha idade com a da minha filha é 72. Daqui a 3 anos a minha idade será o dobro da idade da minha filha. Qual é a minha idade atual? A sugestão que eu dou sempre, e devem fazer isto para qualquer sistema, está bem? E é a primeira coisa que devem fazer quais são as letras que estão, a associar cada um, o X e o Y, ok? Porque é com base nisso, normalmente os sistemas o que têm é uma linguagem corrente que vamos transformar em linguagem matemática e para isso temos que dizer a que é que nós associamos o X e o Y, porque pode ser diferente do aluno do lado, está bem? Então, por exemplo, se eu colocar aqui que X é a idade, deixa-me só ver se isto foca, a idade da mãe, e aqui vou dizer que o Y é a idade da filha. Uma particularidade de todos os sistemas relacionados com tempo e que nunca se devem esquecer é o seguinte: o tempo, costumo dizer, o tempo passa por todos, não é? Portanto, se eu falar daqui a 10 anos, toda a gente vai passar, portanto, esses 10 anos vão passar a toda a gente. Então, o que adicionarem a uma pessoa, ou o que retirarem, portanto, se for no passado, têm que fazer o mesmo na outra pessoa, ou em todas as pessoas que, neste caso são duas, não é? Terão que fazer essa alteração em todas as pessoas do enunciado. Então vamos ver. A primeira informação que nos dizem é que daqui, portanto, dizem logo a primeira que é a soma da minha idade com a da minha filha é 72. Então a soma das duas idades vai dar 72. E depois, a segunda parte diz assim: daqui a 3 anos a minha idade será o dobro da idade da minha filha. Vamos fazer aqui uma coisa à parte e vamos escrever assim: se no momento presente a idade da mãe é X e a idade da filha é Y, então daqui a 3 anos, o que é que vai acontecer? Vamos ter a idade da mãe será X mais 3, ok? A idade da mãe. E Y mais 3 será a idade da filha. E estas vão ser as novas expressões que nós vamos utilizar para a segunda equação, que diz que daqui a 3 anos a minha idade, portanto a idade da mãe, x mais 3, será o dobro da idade da filha, y mais 3, ok? E assim colocam o vosso enunciado. Vamos resolver aqui o sistema. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou tratar de colocar tudo na forma canónica. Aqui vou manter. Vamos multiplicar aqui. Depois, vou simplificar aqui esta parte. Aqui não sei se conseguirei. Vamos ver. X mais y igual a 72. Aqui, x menos 2y igual a 6 menos 3. Porque está positivo a passar para o outro lado negativo. E este que está positivo vai passar para o outro lado negativo.
aqui. E fica 3. Temos o sistema na sua forma canónica e agora é que vamos passar a resolver. Vou colocar aqui o x sozinho, vou passar este para lá. Fica y. E o que eu aconselho sempre é colocarem um retângulozinho, porque depois será nesta equação que vão substituir o y quando o encontrarem. Portanto, onde estiver x na segunda equação, vou substituir por 72 menos y, precisamente para poder ficar com uma única letra e trabalhar como se fosse uma equação de primeiro grau. Aqui não vou fazer nada de momento. Passar o 72 para o outro lado. Está positivo, vai ficar negativo. Menos 3y. Aqui ficará menos 69. Y igual a menos 69 a dividir por menos 3. Porque é que eu agora não mudo o sinal? Porque a conta contrária que eu estou a fazer é a divisão. Portanto, eu estou a fazer o contrário da multiplicação. Daí o sinal manter-se. Y igual a menos com menos dá mais, portanto, a 23. E agora vamos colocar o 23 nesta equação. Ok? Desculpem. Ao contrário. X igual a 72 menos 23. Aqui vamos colocar na mesma o 23. Equivalente. Colocar aqui. Vamos colocar. Aqui dá 9 e vai 1. 2, 3, 4, 49. Aqui o Y, 23. Então, a idade da filha, nós temos aqui em cima, a idade da filha é 23 e a idade da mãe é 49, ok? Temos a solução do nosso sistema. Vamos ao segundo problema. Neste segundo problema, é um problema relacionado com dinheiro, com preços de artigos, de objetos. Neste caso estamos a falar de sumos e sanduíches. Portanto, diz assim: a Ana comprou no bar da escola sumos e sanduíches para alguns colegas. Comprou mais 3 sanduíches do que sumos. No total pagou 4,60 €. Cada sanduíche custa 80 cêntimos e cada sumo 30 cêntimos. Quantos sumos e quantas sanduíches comprou a Ana? Portanto, a primeira coisa a fazer é sempre colocarmos o que é o nosso x. Vamos considerar que o x é o número de sumos e o y é o número de sanduíches. Ok? Então, agora, um grande problema sempre com este tipo de sistemas em que nos remetem para preços de produtos tem a ver com o facto de, quando temos a informação no enunciado, os cêntimos vêm com um número inteiro. Porquê? Porque à frente nós escrevemos cêntimos, é como se fosse a linguagem corrente. O problema é que quando nós vamos colocar isso no sistema, em linguagem matemática, os 80 cêntimos que vocês veem aqui têm que ser colocados com o símbolo do euro. E se nós colocarmos 80 e metermos o símbolo do euro, só fazermos esta substituição, é óbvio que o valor não é o mesmo e nós não podemos fazer isto. Como é que nós representamos 80 cêntimos retirando a palavra? Portanto, temos que colocar assim o número decimal, está bem? Para não haver confusão. Porque quando colocam 80 em valor inteiro, tal e qual como está no problema, isso vai invalidar porque nós estamos a dizer que o sumo custou 80 €, não é? Então, para evitar esse erro, tenham sempre atenção nisso, que tudo o que vier com cêntimos, se tiver a palavra euros, não há problema nenhum, é só meterem o valor que lá está. Mas se tiver a palavra cêntimos, têm que ter cuidado e atenção para colocarem em número decimal, ok? Então, vamos lá fazer o sistema. Portanto, a primeira informação que diz é que a Ana comprou mais 3 sanduíches do que sumos.
Isto também pode causar alguma confusão. Dica que vos deixo. Imaginem que vocês têm dois pratos, têm uma igualdade, ok? E têm dois pratos de balança. Se eu colocar aqui os sumos, ok? E aqui as sanduíches, eu tenho aqui, eu sei que as sanduíches são mais 3 do que os sumos. Então como é que eu vou equilibrar aqui a balança? Eu tenho que colocar 3 ali para que os pratos da balança fiquem equilibrados, está bem? Se considerarem assim, talvez ajude a perceberem o problema, porque às vezes o que confunde é onde é que eu vou adicionar os 3. Vou adicionar às sanduíches, vou adicionar aos sumos, portanto, ajuda-se a perceberem assim em termos de equilibrar, pratos da balança equilibrados, está bem? Portanto, a minha primeira equação será assim. A segunda está relacionada com o valor, o preço do produto. E isto também acontece com alguma frequência, ou seja, a primeira equação normalmente está relacionada com algo geral, com a quantidade dos produtos neste caso, e a segunda equação está relacionada com alguma característica desse produto. Imaginem, por exemplo, se for relacionado com animais, pode estar relacionado com animais no geral, portanto, uma das equações é relacionada com isso. Quando, por exemplo, estamos a falar do número de patas de cada animal, se calhar já tem uma especificidade ou tem uma característica diferente e a segunda equação está relacionada com isso. Se estiverem a falar de galinhas e de vacas, por exemplo, 2 patas de um lado, 4 do outro, não é? E é isso que vai fazer a diferença. Neste caso do dinheiro, normalmente estamos a falar de quantidade de produtos na primeira equação e depois normalmente falamos na parte do dinheiro na segunda equação. E, portanto, têm que associar corretamente as coisas. Então vamos lá, a segunda parte diz que no total pagou-se 4,60€, não é? Como é que nós vamos saber, ou onde é que nós vamos adicionar os cêntimos ou o preço do produto? Quando queremos saber, imaginem, vão a um supermercado e compram 15 unidades de um determinado produto que tem um certo valor, para saberem a totalidade multiplicam o preço de cada um pela quantidade que levam. Então, nas equações que vão colocar aqui, vão fazer isso mesmo. Vamos colocar o valor associado, neste caso o preço de cada um dos artigos, antes da letra que lhe corresponde. Cada sanduíche custa 80 cêntimos e cada sumo 30 cêntimos. Vamos colocar o sumo primeiro, então eu vou colocar 0,30x mais 0,80y, porque é o preço das sanduíches, que me vai dar então o valor total, está bem? Vamos lá resolver aqui a equação. Eu até já tenho uma equação já feita, portanto o y é igual a isto, posso substituir logo aqui em baixo, nem preciso de fazer grande coisa. Normalmente estes sistemas resolvem-se até de forma bastante rápida. Vamos colocar assim, ok? Igual a 460. Colocar aqui equivalente, aqui não vamos fazer nada, vamos fazer esta multiplicação. 0,80x. Deixem-me só fazer isto mais direitinho, que eu estou a subir, não sei porquê. Vamos fazer assim mais direitinho. 24 então dá 2,40 igual a 4,60. Equivalente. Vamos continuar aqui. Aqui não vou colocar nada, vou fazer todas as somas que posso fazer. Aqui dá 1,10. E aqui vamos fazer a passagem para o outro lado. Está positivo, passa para o outro lado, subtrair. Aqui tudo igual. 1,10. Aqui dá 2,20. Equivalente. Então, x igual a 2,20 sobre 1,10. Assim. Vou colocar aqui pequenino o equivalente. X aqui dá 2. E agora vamos colocar o 2 aqui, ok? Para nos dar o y. E depois, no resultado final, temos
5, deixa-me só fazer melhor. 5. Então, quer dizer que se compraram 3 sanduíches e compraram-se 2 sumos, ok? Temos aqui o resultado do nosso sistema. Vamos ao terceiro e último. Então, neste último problema, temos um problema relacionado com veículos e as rodas desses veículos. É neste tipo de problemas, como eu vos expliquei há pouco, em que uma das equações está sempre relacionada com a categoria geral ou o grupo onde se inserem os dois objetos, neste caso os veículos, não é? E a outra equação está relacionada com aquilo que é diferente em cada um. E especificam aqui que está relacionado com as rodas. Então vamos lá fazer, portanto, a mesma coisa. O meu X eu vou considerar, portanto, diz assim, na Praça onde mora a família Coelho estão estacionados automóveis e motos. Cada automóvel tem 4 rodas e cada moto tem 2 rodas. O número de automóveis é o triplo do número de motos e ao todo há 70 rodas na praceta. Determina quantos automóveis e quantas motos estão estacionados na praceta. Vamos considerar o X, vou colocar carros, que é para não ser uma palavra tão comprida, e o Y vamos colocar as motos. Depois, fazendo aqui as nossas equações, a primeira coisa que nos dizem é que, quer dizer, a primeira coisa nós vamos colocar em segundo lugar, porque é a equação um bocadinho mais complexa, mas aquilo que está relacionado com a categoria geral tem a ver com o facto do número de automóveis ser o triplo do número de motos. Então, o número de automóveis é 3 vezes o número de motos. Depois, a segunda equação diz que cada automóvel tem 4 rodas e, obviamente, cada moto tem 2. No total, temos 70 rodas. Então, a segunda equação será relacionada com isso. Onde é que nós vamos adicionar o número de rodas? Antes de cada uma das letras, está bem? Então, nos carros temos 4x mais 2y igual a 70, está bem? E aqui tem a vossa equação. Vamos resolver. Vou colocar aqui para não ficar ali tão juntinho. Então, eu já tenho aqui a equação que eu vou substituir. Portanto, estes sistemas em que têm que colocar o enunciado, obviamente que o objetivo da pergunta é perceberem se conseguem fazer esse enunciado e normalmente as equações, ou os sistemas, aliás, são bastante simples de resolver. Então, onde estiver o meu x, eu vou colocar esta expressão. Aqui. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que uma equação que tinha 2 letras vai se transformar numa equação de primeiro grau para resolver. Aqui não faço nada. Aqui 12y mais 2y igual a 70. Vamos colocar aqui um tracinho. Aqui 14. Y igual a 70. Aqui y igual a 70 a dividir por 14. Então, temos y igual a, aqui dá 5. E vamos colocar, portanto, vamos substituir aquilo que eu encontrei aqui, vamos substituir aqui. Então, x igual a 3 vezes 5. E, para finalizar, vamos colocar ali um equivalente. X igual a 15. E y igual a 5. E assim descobrimos o resultado do nosso sistema. Portanto, temos 15 carros e 5 motos. Espero que tenham percebido melhor esta questão dos problemas sobre os sistemas de equações, que seja de mais fácil compreensão. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só deixarem nos comentários. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo.